Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todo o povo de Deus com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero estar neste momento, amados irmãos, mandando a paz do Senhor para todos os membros deste nosso ministério da Igreja Pentecostal Missionária Aliança com Deus, onde eu louvo a Deus, irmãos, por estar hoje como pastor desta igreja. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Francisco e quero desde já mandar a paz a todos os meus amados amigos e irmãos em Cristo, a todos os grupos das redes sociais, a todos do YouTube, a todos os nossos irmãos aí do Face, a todos os nossos irmãos aí também do WhatsApp, todos do grupo de Itaquera, a todos do grupo de Ferraz, de Vasconcelos, e a todos também do nosso grupo de Caraguá, litoral norte de São Paulo. Amém? Quero mandar paz em especial aí para o nosso querido irmão, o pastor Benedito, o pastor Alia, que Deus abençoe a todos vocês aí em Ferraz, e a todos os obreiros e as obreiras que ali estão ao lado do pastor Benedito. Amém? Que Deus possa abençoá-los grandemente. Quero mandar paz do Senhor Jesus também para todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo de Caraguá, litoral norte de São Paulo. Quero mandar paz para minha querida amiga, pastora Maria José, que está ali na direção desta obra, desse trabalho, juntamente com as nossas irmãs que são obreiras e obreiros, que têm ali ajudado a irmã, têm trabalhado ao seu lado, e todos os irmãos de Caraguá, litoral norte de São Paulo. Amém? Como também quero mandar paz para todos os irmãos aqui também de Itaquera, amém? Todos os irmãos que congregam conosco aqui na nossa sede, aqui em Itaquera, São Paulo, né? Onde eu mando a paz para a minha querida esposa, a pastora Domingas, e também para todo o corpo de obreiros, né? A pastora Alice, presbítero Bruno, irmãos, amém? Eu louvo a Deus que no último domingo, né, nós apresentamos o irmão, eu separei o irmão Bruno, né, como presbítero do nosso ministério, já está separado como presbítero, amém, ele e sua esposa, como obreiros dessa nossa igreja. Nossa irmã Bianca Bueno também, missionária, irmãos, amém. Nossa irmã Bianca é uma bênção, ela ministrou no último domingo, palavra maravilhosa, palavra tremenda da parte de Deus, que Deus deu ali a sua serva, amém, a nossa querida irmã missionária Bianca, né? A missionária Bianca, ela que já veio de outro ministério, como missionária, realizou uma obra missionária ali, viajou por alguns países, pela Colômbia, né? Alguns países aí também, vários países, eu não sei, da África. Ela tem fazendo um trabalho maravilhoso, né, aí numa obra missionária, né, onde ela trouxe muito material, e é uma bênção, né, essa mulher de Deus, essa jovem, né, uma jovem abençoada, muito usada nas mãos do Senhor, e eu louvo a Deus pela vida dela e de toda a sua família, né. Quero mandar paz para todos os irmãos, né, que congregam conosco aqui na nossa sede, a todos os nossos irmãos também que fazem parte aí da nossa Associação Social Missão Aliança, né, toda a equipe. Eu estou neste momento na associação, estamos realizando aí um trabalho junto com, aqui no caso aqui o irmão que está fazendo aí o serviço de alvenaria, né, estou na correria com ele, já fomos buscar material, né, e graças a Deus, amém. Então aos pouquinhos, como eu falei, nós estamos arrumando, pondo em ordem, irmãos, o espaço abençoado, onde eu deixo já o convite. Você quiser conhecer o nosso trabalho aqui na Associação Social Missão Aliança, você é o nosso convidado em nome de Jesus, amém? E estou dando uma passadinha também para estar deixando uma breve oração para você e sua família, uma palavra da parte do Senhor. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei o que você tem passado, mas a Bíblia diz para nós, amados irmãos, que se você crer, você verá a glória de Deus, amém? Eu vou deixar uma palavra antes mesmo de nós orarmos, amém? Antes de nós orarmos. Então você que está aí na sua casa, você que está aí no seu trabalho, você que está assistindo este vídeo neste momento, que o Senhor fale contigo, que o Espírito de Deus venha ao teu encontro e que o Senhor possa te abençoar, amém? A palavra que Deus nos deu aqui hoje, irmãos, está aqui a minha Bíblia, né? Ela se encontra no livro de Lucas, Evangelho de Lucas,
capítulo 14, do versículo 11 em diante, que fala assim, o Senhor, o título da palavra, o filho pródigo. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai quando ainda estava longe. Viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho disse, pai, peguei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei-me depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel na mão e alparca nos pés. E trazei-me o bezerro cevado e matai-o. Então comamos e se alegramos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Glória a Deus. Até aqui, amada igreja do Senhor, ele vai do versículo 11 ao versículo 32, mas vamos até essa primeira parte, porque são divididas aqui 2 partes, que na segunda parte se fala do questionamento do irmão mais velho. Amada igreja do Senhor, essa parábola do filho pródigo, ela vem muito de encontro a nós nos nossos dias de hoje. Quantos de nós, quantos irmãos que outrora estavam na presença de Deus, ali viviam diante do Senhor, adorando, cultuando, louvando, pregando a sua palavra, exaltando o seu nome, mas por um motivo qualquer, simplesmente resolveu partir, simplesmente resolveu parar tudo aquilo que estava fazendo, achando-se com isso que já era tempo de parar, achando que talvez aquilo que você já tinha conquistado já era o suficiente, já era o suficiente para satisfazer. Mas a Bíblia nos ensina, irmãos amados, assim como essa lição que esse jovem aprendeu. Ele era o filho mais novo, esse pai tinha 2 filhos, e esse moço, ele era o mais novo, ele chega para o seu pai simplesmente, se vira para ele e fala assim, pai, me dá a parte da minha herança que me pertence. Quer dizer, o pai ficou triste com aquilo, o pai ficou, irmãos, triste, muito abalado até mesmo, porque, irmãos, você imagina um filho chegar para o pai e pedir a parte da sua herança, aquilo que lhe cabe, quer dizer, com o pai ainda em vida, porque nós entendemos que a herança é um bem que é deixado após a morte do titular, e ele deixa uma herança para a esposa, para os filhos, ele reparte por partes iguais. Mas olha qual foi a surpresa desse homem, que seu filho mais novo chega e fala, pai, me dá a parte da minha herança que me pertence. O pai, muito triste, ele tinha uma fazenda, irmãos, ele era fazendeiro, e ele então divide a fazenda, e pega a parte que cabe ao seu filho e dá a ele, Observe uma coisa que o pai dá ao seu filho, passa-se alguns dias depois que ele recebeu. Que decisão que esse jovem toma, irmãos? Uma decisão precipitada. Ele acha que agora que aquele dinheiro que ele tinha recebido do seu pai era suficiente para que ele pudesse viver sozinho, se manter e seguir o caminho dele. E ele pega toda a sua herança e ele sai da casa do seu pai. Ele sai da presença do seu pai.
Na casa do seu pai, ele tinha proteção. Na casa do seu pai, ele tinha o que comer, o que beber, ele comia do bom e do melhor. Na casa do seu pai, ele era considerado como um dos príncipes ali, não simplesmente como um mero jovem qualquer, como um servo, não. Ele era ali herdeiro, ele era dono. E diz a palavra de Deus que este moço partiu com seus bolsos recheados. Porém, irmãos amados, nós sabemos que este mundo, ele jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, irmãos. E que a Bíblia diz que as trevas, ela não tem comunhão conosco. Então, ou seja, mas quando as trevas olham para aquele jovem, para aquele moço, e seguem, e vão ao encontro dele, pessoas que ele nunca tinha visto na sua vida, mas se aproximaram, porque viram que este moço entrou naquela cidade e começou a comprar isso, comprar aquilo, comprou uma roupa nova, um calçado, começou a se vestir como se fosse um homem muito rico, um homem de posses, e isso atraiu o quê? Olhares de pessoas gananciosas. Eu quero dizer uma coisa para você, minha querida irmã, meu querido irmão, na casa do nosso Pai, ali diz a palavra de Deus que você tinha o quê? Você tinha paz, você comia do pão e bebia da água da vida. Sim, porque a Bíblia fala que o próprio Jesus, ele declara isso. Quando ele entrou no templo, ele se dirigiu ao templo num certo dia, ele foi praticamente a sua vida toda, ele sempre frequentou o templo. Mas naquele dia ele queria falar com as pessoas em especial. E quando ele entra no templo, o que ele viu? Ele viu ali os cambistas, ele viu os cambistas vendendo animais. Por quê, irmãos? Antigamente, antes de Cristo, as pessoas quando iam a Jerusalém, quando iam adorar o Senhor, os judeus, até nos dias de hoje eles são assim, tá? Eles levavam o quê? Levavam as suas primícias para a casa do Senhor. Levavam as suas primícias, a primícia dos seus animais, a primícia do campo. Só que chegou um determinado tempo, as pessoas começaram a achar pesado, as pessoas não queriam mais pegar uma ovelha, a sua primogênita e levar do seu rebanho. Não, passou a ser mais cômodo chegar em Jerusalém e comprar dos cambistas. Só que você imagina uma pessoa que trabalha vendendo animais, pássaros silvestres, que muitas das vezes a gente encontra aí vários pássaros empilhados numa gaiola, muitos mortos, num lugar apertado, com fome, com sede. Então era um tipo por exemplo, de animal que Deus já não se agradava, porque os animais estavam ali o dia inteiro, com fome, com sede, e o cambista não estava preocupado com isso. O cambista ele queria vender, ele queria ganhar. Só que para o povo era mais cômodo ir lá comprar e levar. Só que para o sacerdote não sabia disso. Talvez até eles tinham consciência, mas eles não se importavam. Só que, porém, aos olhos de Deus, aquilo era uma abominação. O que o Senhor quer de mim, de você, irmãos, que nós possamos o que? Oferecer o melhor de nós para Ele. Qual é o melhor de nós? É um novo cântico, é a sua fé, é a sua presença na casa do Pai, mas realmente de todo o teu coração. Não simplesmente por força nem violência, não para você agradar a esse ou aquele, não para você agradar ao seu pai, a sua mãe ou um amigo. Não, irmãos. Busque o Senhor enquanto você pode achar, mas o busque com alegria, porque Deus diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E não basta apenas ir à casa do Senhor, você tem que aprender também a saber o quê? Saber agradar a Deus, porque é necessário agradar a Deus, é necessário você entender que para que você possa se fortalecer, é importante você agradar a Deus, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Só que Deus quer se alegrar com você, Deus não quer se entristecer com você. Duas situações que o pai se entristece: o pai do filho pródigo, que se entristece ao ver seu filho pedir ali a sua herança, e ele não era tempo, não era o momento ainda. Talvez os planos daquele homem era esse: quando meus filhos se casarem, constituírem uma família, eu vou fazer o que eu puder, vou fazer o melhor para eles. Aí vem esse moço, simplesmente sai da casa do pai, sai da presença do pai, e no mundo
né, no mundo, ele acaba consumindo tudo que ele havia adquirido do pai. Adquirido tudo, irmãos. Então, olha que situação delicada, olha que situação difícil, né, que esse homem ele se encontra. E nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que infelizmente entristeceram ao seu pai, entristeceram o Espírito Santo de Deus, que é como acontece muito nos dias de hoje, né? Porque quando você estava no mundo lá fora, quando você era uma velha criatura, você era uma pessoa que você era rejeitado, rejeitada, perseguido, afrontado, e você vem diante do Senhor, veio como você estava, porque o que a palavra de Deus nos ensina, Mateus 11, versículo 28 em diante: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, quando você se voltou para Deus, você se voltou como realmente você estava naquela condição daquele velho homem, aquela velha mulher, e Deus te transformou. Ele tirou as vestes sujas e manchadas do pecado, te deu as vestes novas, ele te alimentou, ele saciou a sua sede, mas quando você achava que você já estava preparado, que você já estava pronto, que você podia enfrentar este mundo sozinho, olha como é que você se encontra hoje. Eu não sei porque Deus está falando assim, mas Deus conhece cada um de nós. E o Senhor, irmãos, ele procura, como ele disse para aquela mulher samaritana naquele dia: chegará o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça ao Pai. Obedeça ao Pai. Fique na presença dele. Não saia. Não queira pagar um preço como aquele jovem pagou, porque o inimigo tirou tudo dele, a ponto de que ele ficou sem ter dinheiro para comer, sem ter um teto para morar. E ele foi pedir trabalho para as pessoas, e ninguém queria lhe dar trabalho, até que ele encontrou em uma fazenda um trabalho, que seria dele alimentar os porcos. E qual era o salário? Uma refeição. Mas ele tinha tanta fome, que ele queria primeiro comer. Não, primeiro você trabalha, depois você recebe. Só que quando ele foi alimentar os porcos, a fome era tanta, irmãos, que ele sentiu vontade de comer aquelas bolotas que ele ia dar aos porcos. Imagina, irmãos, que repugnância, coisa terrível. Mas o Senhor não permitiu. Talvez quando ele fez aquele esforço, que ele pega e ele leva próximo da sua boca, na hora o Espírito de Deus toca nele: meu filho. E ele então eleva o seu pensamento para o alto, e ele fala com Deus, ele pede perdão a Deus, ele fala que ele vai voltar para a casa do seu pai, e ele vai dizer, ele vai pedir perdão, ele pede perdão ao pai. Ele diz assim: olha, pai, eu pequei, Senhor, contra o Senhor, contra o céu, contra a terra, eu pequei contra o meu pai, e eu vou voltar para o meu pai, e eu quero dizer exatamente isso para ele, que eu pequei. Olha só que diz a palavra de Deus, quando ele para e ele se lembra que os empregados do seu pai comiam era do bom e do melhor, não o pior, né? E ele fala no versículo 18, olha, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. Aí ele se levantou e ele foi. Irmãos, não basta somente você ficar só falando, não, só orando, você tem que agir também, tá? Orar é importante, lógico, falarmos com Deus. Aquilo que é para Deus fazer, Ele vai fazer, mas o que é para você fazer, cabe a você, minha irmã, meu irmão, a fazer a sua parte, a se levantar. Se Deus tem falado com você, como Ele disse para Josué: Josué, esforça-te, e tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Talvez nesse dia de hoje Deus está falando com pessoas que é tempo de você sair dessa caverna. Elias, sai para fora. Abraão, sai dessa tua tenda. Então é necessário você fazer sua parte, porque se você não se levantar, você não buscar o Senhor enquanto você pode achá-lo, não vai ter como você encontrar Ele. Você pode até orar, falar, jejuar, mas Deus quer de mim, de você. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Deus quer restituir a você.
tudo aquilo que um dia o inimigo tirou, mas é importante você se colocar diante dele. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Que o Espírito Santo de Deus fale com você, que ele nesse dia de hoje, ele entre não só na tua vida, mas entre na tua casa. Amém? Se você puder e quiser colocar a mão no teu coração, eu quero orar com você. Eu quero pedir que Deus venha te abençoar. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas creia que Ele é poderoso para te dar a tua vitória. Amém? Se você está na sua casa, coloque a mão no teu coração, coloque a sua cabeça. Você que está no seu trabalho, está ouvindo, só eleva o seu pensamento a Deus. Você que talvez está viajando, está ouvindo esse áudio neste momento, eleve o teu pensamento a Deus e fale com Ele agora. Pai, mais uma vez, eu elevo a Ti, meu Deus, esta minha oração, onde eu venho, meu Pai querido, unir a minha fé, a fé deste meu irmão, dessa minha irmã. Ainda que nós estamos longe, distante um do outro, Deus, pela fé nós estamos unidos. Senhor, envia um anjo neste momento, em cada casa, em cada lar, nos lugares mais longínquos desta face da terra. Aonde quer que este áudio desta oração esteja chegando, aonde quer que haja o teu filho e tua filha, Pai, orando e clamando a Ti, Senhor, envia anjos agora, com as tuas espadas de fogo, e cubra este teu filho, essa tua filha com teu sangue. Cubra este homem com teu sangue, esta mulher com teu sangue, esse jovem, essa jovem, restaura as suas forças, renova a sua fé e abençoa esta família, para que tudo que teus servos têm te pedido, eles tomem posse das promessas que o Senhor tem reservado a cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus, amém. Que Deus possa te abençoar, que o Senhor venha renovar as tuas forças, a tua fé, e que você, principalmente, minha irmã, meu irmão, permaneça na presença dele, amém. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, e que o Senhor atenda as tuas petições e te dê a tua vitória para você e para toda a tua família, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.